Sejam todos bem-vindos ao canal A Espera de Yeshua. Graça e paz a todos, em nome de Mashiach Yeshua e do nosso Deus e Pai, Yod-He Vav-He. Vamos continuar hoje o nosso estudo de Matai, ou Matitiahu, ou Mateus, em português, capítulo 5. Já fizemos 2 estudos, está no canal, vocês podem assistir. E hoje nós vamos continuar falando sobre Mateus capítulo 5 do Sermão da Montanha. Este vídeo é sugestão de um inscrito, o irmão Ricardo, que pediu para nós fazermos um estudo de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então nós estamos fazendo esse estudo para poder comparar com algumas profecias da Torá, do Velho Testamento, e como que se aplica aos nossos dias. Então, todos são bem-vindos e que possam tirar proveito aí do que nós vamos estar falando aqui. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para pessoas que você acha que possa se interessar, possa ser uma bênção na vida de outros também. Vamos lá, nós paramos no Mateus capítulo 5, verso 27, que vamos iniciar hoje. Mashiach Yeshua, no monte do sermão, ele disse essas palavras: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Aqui tem o texto em hebraico, tá? Nós não vamos ler. E aqui tem a Bíblia, como vocês podem estar vendo aí, com a referência Strong. Adulterarás. Então, talvez você se pergunte, né? A grande maioria das pessoas, eu creio que já sabe o que significa. Mas algumas pessoas talvez não saibam, né? O que realmente significa adulterará. Algumas pessoas até confundem a palavra adulterará com fornicação, né? Então tá, cometer adultério. O que significa? Ser um adúltero, não ajudou muito. Cometer adultério com ter relação ilícita com a mulher de outro, ou da mulher permitir adultério ser devassa, uma expressão idiomática hebraica. A palavra é usada daquele que pela solicitação de uma mulher são levados à idolatria. Então, tem também a ver com idolatria, tá? Adultério é uma expressão idiomática, essa daqui, hebraica, que também tem a ver com idolatria. Mas o ponto aqui é ter relações ilícitas com uma mulher que não é sua. Uma mulher de outra pessoa. Então, adultério é com relação à mulher casada, tá? Ou homem casado. Adultério sempre vai ser um pecado relacionado a relacionamento extraconjugal de alguém casado. Pelo menos um dos dois envolvidos na relação tem que ser casado, tá? E está tendo relação com a outra pessoa que não é seu cônjuge. Então, Mashiach Yeshua, Jesus Cristo, ele disse: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Onde foi escrito isso? Foi escrito lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. É aqui que Mashiach está fazendo a referência, tá bom? Também Deuteronômio capítulo 5, verso 18, que é uma repetição de Êxodo capítulo 20, 14. Então, o que ele faz é fazer com que os ouvintes ali, todos os judeus, lembrassem de um mandamento da Torá, ok? Veja que agora a Torá de Yeshua, como eu falei no último vídeo, a Torá de Yeshua ela vai um pouco mais longe do que a Torá de Moisés. Enquanto a Torá de Moisés ela se preocupa em dar apenas a lei, a Torá de Mashiach, de Yeshua, de Jesus Cristo, ela nos mostra o princípio por trás. E ela vai mais fundo, ela vai num nível mais a fundo. E ela nos mostra o motivo de onde nasce o pecado. Não apenas a prática do pecado em si, né, que deve ser rejeitado, mas também onde nasce. Veja o que ele fala agora, aqui no verso 28. Eu vos digo, ainda que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, Mashiach aqui, ele mostra para nós que o pecado do adultério não é apenas a consumação de uma relação entre uma mulher casada e um homem que não é seu cônjuge. Aqui ele fala que qualquer pessoa que olhar
para uma mulher. No caso aqui, precisa ser... na referência do adultério tem que ser casada, né? Mas se você também olhar para uma mulher solteira com um olho de desejo, né? Com pensamentos ruins, vamos dizer assim, pensamentos de desejo, aí já não é adultério, aí é um outro tipo de pecado, né? Aqui no caso é adultério. Já cometeu no seu coração pecado com ela. Então veja que a Torá de Mashiach e Yeshua, ela é um pouco mais profunda do que a Torá de Moisés, né? A Torá de Moisés só dizia para não cometer adultério. Não adulterarás. Ok? Não adulterarás. Ok? Mas a de Yeshua diz que se você olhar para uma mulher a ponto de a cobiçar, né? Não é só olhar. Não tem como não olhar para as pessoas. As pessoas estão passando à nossa volta. Então, às vezes a gente vê realmente, né, uma mulher bonita, né, uma mulher atraente e tal. O problema não é olhar. O problema é você cobiçar, ok? Vamos ver aqui o que significa essa palavra. Aqui é vertido como intenção impura, né? Aqui, ó, intenção impura. Vamos ver o que significa. Anelar, desejar, cobiçar, ansiar. Daqueles que procuram coisas proibidas. Então a mulher não é sua. A mulher é bonita, mas não é sua, né? Você olha para ela e começa a se imaginar com ela, vivendo com ela, tendo uma relação com ela, sendo que ela é casada, é de outro homem. Esse desejo, ele é o problema, né? Ele que é o problema de tudo. Porque é desse desejo que vai te induzir a ter ações para talvez convidar essa mulher ou seduzir essa mulher casada a ter uma relação com você. Então todo adultério, ele inicia-se no coração. Entendeu? Todo adultério, ele se inicia no coração. Então trocas de olhares, né? Com mulheres que não são com uma mulher que não é sua esposa, ou com um homem casado, né? E aí vai se aprofundando o relacionamento até que acaba tendo o ato. O ato em si, que é o pecado, né, consumado, ele já aconteceu há muito tempo. O pecado já aconteceu há muito tempo. O pecado nasceu no coração. Entendeu? Então olha que Jesus Cristo, Yeshua, ele fala sobre isso. Se a fonte do problema é o coração e o olho, porque você olha e anela, você deseja, olha o que Yeshua fala. Se teu olho direito te faz tropeçar, veja que quando você vai olhar para uma mulher, né, você não olha apenas com o olho direito, olha. Você apenas olha para uma mulher com o olho direito. Então, aqui está mostrando para nós que essa passagem aqui, ela não é literal, ela é simbólica, tá bom? O Mashiach está querendo dizer aqui é o seguinte: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o diante de ti, pois é melhor que se perca um dos teus olhos, os seus membros, né, no caso o olho direito, do que todo o teu corpo lançado no Geinum, ou na Geena, né? Aqui não é a versão, não é inferno, é Geinum, Geena, tá? Ou seja, muitas pessoas vão perder a vida porque são pessoas que vivem em pecado, incapazes de desistir do pecado. E como se desiste do pecado? Por lançar fora aquele teu membro que te faz tropeçar. E olha que ele fala de olho direito. Agora, ele fala: se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o Geinum. Então o ponto aqui não é o olho direito e a mão direita que faz pecar. A sua mão que te faz pegar em uma mulher casada, que te faz ter um tipo de relação proibida.
Teu olho te fez olhar para uma mulher a ponto de ter desejo por ela. Não é só o direito, é o direito e o esquerdo. Mas o que Yeshua quer dizer aqui? Que existem coisas que nos faz pecar. Então é melhor você lutar contra essas coisas que são pequenas do que todo o seu ser dominado pelo pecado e você perder a chance de vida e ser totalmente aniquilado. Ou seja, o Guinum é para aqueles que não vão poder nunca mais ressurgir. Ok? Guinum, a Geena, tá? É diferente do inferno. O Guinum é uma vida, é uma impossibilidade de vida, né? Vamos ser mais claros aqui. Quer dizer, a pessoa que não desiste do pecado, pode ser que ela nem volte nunca mais na ressurreição. Por isso que Cristo está falando aqui do todo o corpo ser lançado na Guinum. Porque tem pessoas que não vão voltar. Já vão ser julgadas, né? A Guinum, a Geena, não vão poder mais viver. Porque foram incapazes de desistir de seus pecados. Então, Mashiach está dizendo aqui para nós que é melhor que a gente não olhe. Se a gente tem fraqueza, né? Ah, você não pode ver um homem bonito, né? Você não pode ver uma mulher bonita, então é melhor não olhar, né? Para que senão você começa a entreter pensamentos negativos na sua mente, e assim que você tiver uma oportunidade, você vai cometer o adultério, você vai cometer a fornicação, você vai fazer algum tipo de coisa errada. É melhor tomar as providências do que você perder a sua vida. É isso que Mashiach está dizendo. Se o pecado nasce no coração, então você tem que cuidar do coração. Tem pessoas que brincam, né, com o pecado o tempo todo. Elas falam, não, eu sou fiel à minha esposa, né, sou fiel ao meu marido. Mas o tempo todo está flertando, está vendo pornografia, está com pensamentos imorais, né, com outras pessoas que não é teu cônjuge. E daí essa pessoa, embora ela ainda não tenha praticado o pecado, é uma questão de tempo e oportunidade para ela consumar, né, o tal pecado. Seja qual que for. Aqui é o princípio do casamento, né, do adultério. Mas isso aqui se aplica a qualquer tipo de pecado. Ao furto. Tá? Se você viu uma coisa ali que não é sua, mas que te interessou, que você está precisando. Se você continuar observando aquele objeto e pensando quanto aquele objeto seria útil na sua vida, isso vai fazer com que você roube. Entendeu? Vai fazer que você tome aquilo à força. No momento que você tiver a oportunidade, você vai levar. Então, o erro, o pecado, ele acontece antes da ação. Ela acontece no coração. É isso que Mashiach está ensinando. A Torá de Mashiach ela é muito mais profunda, que ela vai no ponto. Vamos mais uma passagem agora. Também foi dito. Então já tratamos a respeito dos pecados sexuais, né? Que Jesus fala para nós que a solução dos pecados sexuais... Então, irmãos, a solução dos pecados sexuais é você manter a sua mente e seu olho na rédea, ok? Ah, eu não tenho controle, né? Eu tenho dificuldades. Então você tem dificuldades porque você deixa sua mente e seu olho à deriva. E hoje em dia as pessoas, né, infelizmente não têm tanto discernimento com relação à vestimenta, né? Então você acaba passando por situações difíceis, né? A gente entende isso. Só que se você tem esses problemas, então é melhor você já começar a tratar do problema na causa. E a causa não é o ato em si consumado. Casamento interrompido, famílias interrompidas, tristeza, depressão, suicídio. Isso aí é o resultado. É o resultado de anos de pensamentos ruins, de desejos ocultos, de nutrir coisas que não deveriam ser nutridas.
Então, irmãos, se vocês querem, né, se livrar de pecados sexuais, primeiro, o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo convence do pecado e da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo vai convencer você do pecado. Então, oração, Espírito Santo, pedir ao Pai, né, força para suportar essa fraqueza. Depois tomar atitudes, né? Pediu já? Pediu? Pediu. Então, qual é a atitude que você precisa fazer? Olha, eu não vou mais olhar para aquela pessoa que eu me sinto atraído, que não é meu cônjuge. Eu vou evitar essa pessoa. Se não tem como evitar, porque ela trabalha junto comigo, eu vou endurecer meu coração. Eu não vou mais ficar olhando, observando ela, né, os traços físicos dela. Eu não vou mais olhar para essa pessoa. E aí você começa a realmente lidar com o problema, da forma que Deus quer que você lide. Essa instrução é Torá. É a mesma Torá que foi dada para Moisés, só que agora Yeshua, ele nos leva num ponto mais fundo, num nível mais profundo de compreensão da Torá de Deus. É a mesma Torá. É a mesma Torá que diz que não podemos cometer adultério. Yeshua pega e te mostra por que e onde nasce o problema do adultério, que é no coração. Agora vamos ver outro problema, que é o problema do divórcio. Aí diz assim, ó, também foi dito, quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Veja bem, isso foi dito na lei mosaica, Torá. Olha o que Machia diz. Eu vos digo ainda que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, é como se anteriormente com ela tivesse cometido adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Vamos ver essa versão aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe, a torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que está querendo dizer aqui o Machia e Yeshua? Vamos continuar lendo. Continuar lendo não, vamos ver aqui a referência desse texto, para vocês entenderem aqui. Tá aqui, ó. Então aqui na lei fala sobre o pecado do adultério e a consequência desse pecado. Diz assim, ó, Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então a sentença aqui da Torá era clara. O adultério decorria em morte. Então era uma sentença de morte. A própria pessoa estava se dando uma sentença de morte. A lei já deixava claro que o resultado do adultério era a morte. Por isso que Yeshua, nessa passagem que nós vimos ali em cima, falando sobre o adultério, né? Ele fala que é melhor você arrancar seu olho do que você ser lançado na geena ou lançado na morte. Quer dizer, é melhor você perder um braço, um olho, do que você morrer. Quer dizer, é melhor você consertar a sua forma de vida, o seu impulso para o pecado, do que você ter que passar por um tribunal que vai te castigar à morte. E lá na Torá, na época de Moisés, porque a nação estava sendo formada, né? A lei precisava ser cumprida, então Deus ele permitiu que as sentenças fossem executadas exatamente na mesma hora. Então, quando era pego uma mulher ou um homem tendo relações em adultério, né? Eles levavam essas pessoas
e a nação de Israel apedrejava. A execução acontecia no mesmo momento. Vocês percebem quão profundo e quão sério é este pecado? Porque você está tirando o direito de uma pessoa de algo que Deus lhe deu. Porque está ligado, né, com algo sagrado. Porque quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea e os uniu. E os dois se tornou uma só carne. Então, quando há um adultério, aquela uma só carne ela é dividida em mais pessoas. Já não é só mais o homem e a mulher sendo uma só carne. Entrou um terceiro aí. Como que você então vai ser uma só carne com três? E ainda ser uma só carne com a mesma espécie? Porque o outro homem, né, que possui a mulher, acaba se tornando uma só carne também com o homem. Então é algo desnatural. É algo totalmente ruim do ponto de vista de Deus. Para isso não acontecer, que era uma perturbação da natureza perfeita que Deus criou, o que Deus faz? Ele exige a morte. Hoje em dia, né, o pecado de adultério não é imputado o julgamento para a pessoa de morte no mesmo momento. Mas se a pessoa não se arrepender dessas suas práticas, o fim dela vai ser a morte também, né? Então não tem jeito. O fim vai levar à morte. Embora na nação de Israel a morte era instantânea, hoje, debaixo da lei de Messias, ainda há o risco de morte, né? O perigo de morte. Quando a pessoa ela comete o pecado. Só que isso, como o Mashiach está ensinando, ele nasce antes, ele nasce no coração. Então você já pode estar correndo risco de morte, mesmo sem praticar o pecado. E agora vamos entender o que está sendo dito aqui. Ó. Antes, na nação de Israel, os homens, né? Os homens, eles repudiavam a sua mulher, né? Por alguns motivos. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, será que, se não achar graça nos seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdia, e lhe a dará na sua mão, e despedirá da sua casa. Essa Deuteronômio aqui é uma lei polêmica, né? Que é uma lei que existia e é uma lei polêmica. Ok? O que acontece? Os israelitas, às vezes, eles se casavam, né, com uma mulher, e aí, de certa forma, a mulher não fazia o agrado do homem, né? E aí, o que eles faziam? Eles simplesmente escreviam uma carta de repúdia, entregavam na mão dessa mulher, e essa mulher estava livre para poder casar novamente. Certo? Mas a pergunta é, por que Deus permitiu isso e por que isso está escrito na Torá? Por que Deus permitiu isso? Né? E por que isso está escrito na Torá? A resposta vai estar lá em Marcos, né? Marcos capítulo 2, verso 1. Vamos lá rapidinho, verso 2, 10, 2. E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar sua mulher? De acordo com a lei de Moisés, né? Eles queriam fazer uma pegadinha com Mashiach, com Jesus. E lhe respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Então a resposta foi essa. Eles perguntaram para Jesus: é correto o homem repudiar sua mulher? Aí ele é esperto, né? Mashiach é esperto, ele pergunta: o que Moisés falou? Aí eles responderam: Moisés falou que é correto, né? Ele incentivou, ele instruiu, né? Ele instruiu fazer a carta de repúdia. Mas olha o que Jesus Cristo diz. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, entretanto, olha aqui. Porém, entretanto,
Desde o princípio da criação de Deus, Deus os fez homem e mulher. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher não serão dois. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Veja bem, o critério da Torá, ela vai além do que Moisés falou. Entende? Por que Moisés, Mashiach aqui admite que há mandamentos na Torá que foram dados por causa da dureza do coração da humanidade? Da dureza do coração dos israelitas. Moisés deixou esse mandamento escrito. Da carta do divórcio. Aqui, olha, Mashiach é claro. A não ser por causa de infidelidade. A não ser, em exceção, em casos de relações sexuais ilícitas, que é, no caso aqui, tá falando da porneia, tá vendo? Adultério, porneia, né? Fornicação. A não ser, ou seja, se a mulher cometeu uma relação ilícita com outro homem, sim, biblicamente, né, um homem pode separar dessa mulher. Ele pode separar dela e não vai ser pecador. Não vai estar pecando, não vai estar com dureza de coração. Por quê? Porque esse homem se uniu a essa mulher, se tornou uma só carne, certo? Para Deus eles são uma só carne. É duas pessoas, uma só carne. Mas essa mulher, ela quebrou este matrimônio, colocando um outro homem nessa relação. Então, a partir desse momento, para Deus, já não há mais um casamento ali. Entendeu? O casamento foi quebrado ali. Então, quando isso acontece, a mulher e o homem estão livres. A mulher vai ter que pagar pelas suas práticas ruins e o homem está livre para deixar ela ir. Carta de divórcio. Por isso que Mashiach fala, a não ser por causa da infidelidade, como se anteriormente com ela tivesse cometido adultério. Certo? Como se ela tivesse cometido adultério. Ok? Só que o que os israelitas faziam da carta de divórcio, porque não achava a mulher atraente, ou porque a mulher ficou velha, né? Miqueias, o profeta, fala sobre isso. Ou Miqueias ou Malaquias, né? Se eu não me engano. Acho que é Malaquias. Que Deus odeia os divórcios. O que acontecia no antigo Israel? Muitos israelitas, judeus, né? Eles usavam esse mandamento de Moisés como desculpa. Aproveitava bem da mulher enquanto ela estava bonita, nova, e depois que ela ficava velha, a pessoa pegava uma carta de divórcio e dava para a mulher e arrumava uma mulher mais nova. Então, para Jesus, essas pessoas todas foram adúlteras. E ainda a pessoa, além de tudo, expunha a mulher ao adultério. Olha aqui, ó. O pecado ele não é só da pessoa, mas também da outra pessoa. Vamos ler de novo. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua esposa, sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas ou por traição, e a exponha a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, a pessoa, olha só, é um pecado que vai envolver três pessoas. Vai envolver o marido que deu a carta de divórcio, sem motivo, tá? Qual que é o motivo bíblico para divorciar e poder casar de novo, né? Vamos dizer assim, porque talvez você dependendo da situação, você pode separar, né, do seu cônjuge, né? Mas aí, o caso, biblicamente falando, né, ter uma relação com a outra pessoa e casar-se com outra pessoa, biblicamente é uma coisa muito complicada, né? Uma situação muito complicada. Entende? É um assunto delicado, pessoa, mas é o que a Torá fala, entende? E já que ela fala, a gente tem que falar também.
Então tá, você casou com uma mulher e você se separou dessa mulher porque você não gostou dela. Não é legal, sei lá, não cozinha bem, né? É porca, sei lá, vários motivos. Esse não é um motivo de você separar dela, entendeu? Mas você separou. Tudo bem, separou. O que acontece se essa mulher casar novamente? Você está expondo a mulher ao pecado. Ela está pecando e a pessoa que está casando com ela também está pecando. Está sendo adúlteros. Entendeu? É muito complicado, pessoas. Isso aqui é muito complicado. Por isso que o casamento tem que ser algo muito bem pensado. Por isso que você não pode casar só porque você achou a pessoa bonita e quer casar rápido, né? Quer se aventurar no casamento. Tem que pensar bem antes de casar. Se é isso mesmo que você quer. Por isso que existe o namoro, né? O tempo de namoro, para você conhecer a pessoa. Se é isso mesmo que você quer. Porque depois fica complicado, né? Se você vai conseguir deixar a pessoa e essa pessoa vai conseguir ficar sozinha sem ter mais ninguém, né? Se você vai conseguir também ficar sozinho sem ter mais ninguém. Principalmente por causa dos impulsos sexuais, né? Que são comuns, normais, são desejos básicos da humanidade, né? São necessidades básicas. Então tem que pensar, gente. Tem que pensar, né? Se você vive numa situação assim, repense a situação, tá? E veja direitinho, ora aí pelo pai, né? Sei que tem situações que são muito mais complicadas, mas vale a pena a gente dar atenção no que a Torá tá falando, tá bom? Para você não expor ninguém ao adultério, nem se expor ao adultério, sem necessidade. E veja que essas pessoas faziam isso por maldade, né? Coitado das mulheres. As mulheres iam viver em adultério com o seu novo marido sem estar sabendo, né? Nesse ponto, Jesus até e Deus até às vezes não leva em consideração, né, o pecado. Porque é uma situação totalmente complicada, né? Principalmente se a pessoa não tem conhecimento dessa orientação, dessa lei. Então essas mulheres aí que foram entregues, né, pelos seus maridos a situações complicadas como essas aí, a gente não sabe como que vai ser o julgamento, né, que Jesus vai agir com essas pessoas. Porque elas foram praticamente forçadas, né, a cometer esse tipo de pecados aí. E muitos nem se deparavam, nem entendiam que isso era pecado, né? Porque existia a lei de Moisés, né, de lavar a carta do divórcio, então a carta do divórcio valia como divórcio, né? Mas na lei de Jesus ele conserta isso, tá vendo? Aqui, olha, você percebe Jesus ele consertando, planificando a Torá em alguns aspectos, tá? A Torá ela vai muito além dos mandamentos mosaicos. Isso que vocês têm que entender. Só que os mandamentos mosaicos ela tem um fundamento. Veja que esse mandamento mosaico aí ele estava um pouquinho torto. Ele concedia aos israelitas fazer algo que não era próprio, porque no princípio não era assim. E a Torá, ela não é só a Torá de Moisés, como já foi explicado. A Torá, ela iniciou aonde? No princípio, tá vendo? As instruções que Deus deu. Quando Deus casou Adão e Eva, uniu os dois se tornou uma só carne. Então isso é Torá, isso é instrução. Foi a instrução que Deus deu. Olha, isso é bom, isso vai ser assim, vocês vão se casar, vocês vão se unir, vocês vão ser uma família, e homem não separe. Pronto. Torá. Não é porque não está escrito lá em Êxodo, em Deuteronômio e Levítico, que não é Torá. É Torá também. E aí, quando Moisés, ele, pela dureza do coração dos judeus, ele permite a carta de divórcio, ele abre uma exceção na lei da Torá de Deus, para que o povo, por causa da dureza do coração do povo, pudesse viver, né, sem muitas confusões, né, legislou um problema que existia. Mas quem quer viver debaixo da Torá de Yeshua sabe que agora Yeshua está dando uma nova visão a esse problema. Ou seja, não existe essa questão de não gostei, vou divorciar. Por quê? Porque tudo tem que ser conversado
e dialogado, resolver no diálogo, né? Os dois têm que chegar numa conclusão. Mas esse problema de casamento é assunto para outro vídeo. Eu tive que entrar nesse assunto porque está falando o texto, né? Um dia eu vou fazer um estudo só sobre essas questões de casamento, divórcio. Existe uma outra questão também, né, com relação a um homem ou uma mulher poder se tornar-se de outro quando existe a morte, né, de um dos dois. Também quando existe a traição, né? Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos estar falando sobre um outro assunto que também requer nossa atenção. Da mesma forma, ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com Deus os teus juramentos. Então, no passado era comum o povo jurar. O povo jurava, né? Ah, eu juro por Deus, né? Muitas vezes era uma forma de assegurar para alguém, para uma pessoa, que algo seria feito, uma promessa seria feita. Muitas vezes era feito um juramento, que era uma prova de que algo seria feito. Um compromisso comercial, um compromisso de casamento, né? As pessoas juravam por Deus, né? Olha, eu te juro que eu dou minha filha ao seu filho. Ah, juro que vou trazer um tanto de moeda por este campo. Juro que vou trabalhar para você 7 anos, em troca da sua filha. E aí vai, né? Eu, porém, vos digo que de modo algum jurareis, nem pelos céus, porque ser o trono de Deus, o trono de Elohim, como diz aqui, né? Nem pela terra, que é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, a cidade de Yeshua, né? Nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Quer dizer, você não tem controle nem sobre sua cabeça. Como é que você vai jurar por ela? Sendo que amanhã seu cabelo tá branco. Tá vendo? Ou seja, o que Machia está dizendo aqui, olha? Não jure pelo céu, porque o céu é morada de Deus. Não jure pela terra, porque a terra é escabelo de seus pés. Não jure por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do Machia. Não jure por sua cabeça, porque você não tem controle sobre seus cabelos. Você não tem controle. Quantos cabelos caem, quantos cabelos nascem. Quer dizer, você não tem controle sobre sua vida. Tem gente que jura, né? Juro pela minha vida. Então não jura, gente. Não jura. Não prometa algo que você não consegue cumprir. Olha aqui. Seja, porém, o discurso de você sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Isso é o que Machia está ensinando. Né? Aqui, olha, vamos lá na... Olha lá, céus é o trono de Deus e a terra seus cabelos. O céu é meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Tá vendo de onde Machia tirou isso? Olha aqui, ó. E o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus. E por aquele que está sentado nele. Então, se você vai jurar, você vai prometer pelo céu, você está jurando pelo trono de Deus, está jurando por Deus. Então não é bom você jurar por Deus. Imagina você colocar Deus no meio de uma promessa que não vai ser cumprida. Você não tem capacidade de cumprir. É complicado, né? Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Tiago, irmão de Jesus. Ele aprendeu do mestre e ensinou. Não jure, por quê? Porque os céus é de Deus, a terra é seus pés, seu descanso de pés. Que sua palavra seja sim, sim,
não, para que você não caia em tentação ou em condenação. Pois aquele que jura já está condenado. Quem jura já está condenado. Quando você jura, né? Igual, por exemplo, quando você vai casar, você está fazendo um juramento. Tá vendo o que nós estudamos até agora? Você casou, fez um juramento para uma mulher, para um homem. Você jura que vai viver com ela na doença, na pobreza, na saúde, na miséria, na prosperidade. Você não vai trair ela, que você vai ser fiel a ela. Aí beleza, aí depois aparece uma pessoa mais bonita, mais interessante. E aí? Mas você já não jurou? Tá vendo? O casamento é uma júria, né? Não é que Jesus está falando que não é para casar. Mas nós sabemos que tem juramentos que não tem como não ser feitos. Por exemplo, o casamento não tem como você casar sem você jurar para a pessoa, né? Já envolve implicitamente no casamento, né? Quando você toma uma mulher por relação, você se torna uma só carne com ela, você já está jurando, né, por meio de ação, que ela vai ser só sua carne, de acordo com a Torá. Mesmo que você não vá no cartório lá, né, e tal, você tá morando amigado com a pessoa aí, você tá casado com ela, entendeu? Do ponto de vista de Deus, né? Não do ponto de vista dos homens, mas do ponto de vista de Deus. Você já tá casado. Então você tem que manter, né? Você tem que manter a fidelidade àquela pessoa. Por isso que Jesus Cristo está falando de juramento aqui. Por que ele já saiu do assunto de casamento, de divórcio, de adultério, e foi falar logo a questão de juramento? Entendeu agora a correlação? Claro que isso se aplica a todos os campos da vida. Sim, sim, não, não. Todos os campos da vida são abrangidos. Qualquer trato comercial, qualquer coisa que você fala sim é sim, você fala não é não. Mas evita jurar, né? Evita jurar. Prometer. É muito melhor você fazer do que você prometer, né? Então você vai lá e fala assim, eu prometo que se eu passar de ano, né, na escola, eu vou fazer isso, isso e isso. Então não promete, porque se você passar, você vai ter que cumprir. Porque senão você vai ser faltoso. Como aqui diz, você está sendo condenado. Você mesmo está se condenando. E tudo que vem disso é do maligno. Quem prometeu coisas que não pode cumprir é o maligno. Por isso que Jesus Cristo ele prometeu coisas, porque ele tem capacidade de cumprir. Deus ele prometeu coisas porque ele tem capacidade de cumprir. Nós não. E as coisas que nós nos comprometemos a cumprir, como casamento, a gente tem que cumprir. Porque não é uma coisa impossível para nós. Ser fiel até a morte não é impossível. Entendeu? Não é impossível. Cumprir com uma dívida que você fez não é impossível. Se você pensou antes de fazer essa dívida, né? Lógico. Veja como que a Torá é interessante, né, pessoas? Ela traz para nós o ensinamento puro e cristalino do Pai, né? Você passa a viver sem problema se você cumprir a Torá. Muitos problemas você vai eliminando. Tem gente que arruma confusão na própria vida porque promete para Deus e o mundo um monte de coisa e não consegue cumprir, fica feio para ela, né? Então, não fala nada. Nem seus planos. É melhor você nem contar para as pessoas. Porque se você não conseguir cumprir, as pessoas vão ficar rindo de você. Esse que é o princípio por trás aqui. Que Yeshua está querendo nos ensinar, Jesus. Não promete se você não tem capacidade de cumprir. Se você tem dúvida no casamento, no namoro, no noivado, é melhor você não casar. É melhor não casar. Se você tem dúvida se você vai conseguir cumprir seu voto, é melhor não casar. Se você tem dúvida que você não vai conseguir arcar com uma responsabilidade, é melhor não assumir uma responsabilidade. Você não é obrigado a assumir responsabilidades. Entende? Então não jure, não prometa algo que você não consegue cumprir. Vamos passar para outro princípio aqui. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aqui é interessante, tá?
Eu vos digo ainda que não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater numa face direita, oferece também a outra. E, ao que lhe quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser lhe emprestes. Difícil essa leitura, né? E não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Tá vendo? Esse é um outro princípio importante, né? Olha só, uma outra modificação aqui na lei do olho por olho e dente por dente. Existe já uma modificação na Torá que Mashiach faz com relação a que nós vimos aí em cima, né? Sobre a carta de divórcio. Ele mostra que a Torá inicialmente ela falava sobre o casamento de uma pessoa com a outra sendo vitalício. Moisés, ele de uma forma, por causa da dureza do coração das pessoas, ele dá uma instrução diferente da original, né? Então Jesus vai e volta de novo a Torá verdadeira, né? A Torá do começo, a Torá inicial, a vontade de Deus, né? A Torá é a vontade de Deus, a instrução de Deus, como deve ser feita. Aqui também, por mais que esta questão da lei do olho por olho, dente por dente, ela valeu, né, no antigo Israel, por causa da dureza também do coração das pessoas em querer ver justiça a todo preço, né? Então Deus, ele sim permitiu que fosse assim, olho por olho, dente por dente. Só que agora Mashiach mostra pra gente que o princípio correto por trás não é ser olho por olho e dente por dente. O princípio por trás é isso aqui, olha. Se alguém te fazer o mal, suporta o mal. Se, por exemplo, a pessoa quer bater na sua face, oferece a outra. Então você não precisa ficar exigindo a justiça. Entende? O que o Mashiach está querendo dizer é o seguinte: não exige a justiça, que a justiça seja feita da forma que você acha que tem que ser feita. Porque existe alguém lá no céu que ele é justo, que ele vai sim cobrar olho por olho, dente por dente. Você não precisa correr para fazer a justiça. Ao invés disso, o que você faz? Te deu tapa no rosto, vira o outro rosto. Te pediu para caminhar 1000 passos, anda 2000. Isso aqui é alegoria, gente. Alegoria. Jesus não está dizendo que a gente tem que ser trouxa aqui, e apanhar e virar outro rosto, aí a pessoa bate de novo, vira saco de pancada, né? Tem mulheres aí que apanham de marido, de homem, né? Aí porque Jesus falou que se bater num rosto vai ter que virar o outro. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Tanto é que aqui está falando, olha, andar 1000 passos, anda 2000. Se quiser pedir emprestado, empresta. Então aqui não está falando isso, aqui está falando o seguinte: em vez de você querer pagar as pessoas com a mesma moeda, você vai fazer com que a pessoa receba o bem. O apóstolo Paulo, né, Shaul, em Romanos, ele fala sobre isso. Ele fala vencer o mal com o bem. É como colocar brasas acesas na cabeça. Quer dizer, a pessoa te faz o mal, você vai retribuir com o bem. A pessoa te faz o mal de novo, você vai retribuir com o bem. A pessoa te faz o mal de novo, você vai retribuir com o bem. Você vai envergonhar essa pessoa e ela vai acabar cedendo à bondade. Você vai vencer o mal com o bem. Romanos fala isso. O livro de Romanos. É como botar brasa acesa na cabeça. No sentido de, no passado, né, as brasas acesas amoleciam duros metais. Então até uma pessoa mais dura pode ser amolecida para a justiça do reino quando as suas atitudes são bondosas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Se a pessoa quer a túnica, dá também a capa. Ou seja,
O conselho aqui é: não brigues com as pessoas porque ela te fez algum mal. Retribui para elas mais bem ainda. Ok? É um outro princípio, que também é a modificação da Torá. Mas uma modificação que Mashiach faz. Não na Torá, né? Não no princípio de Deus, que o princípio sempre foi esse. Você retribuiu o bem com o mal com o bem, né? Retribuiu o mal com o bem. Era o que os patriarcas faziam, né? Abraão, Isaac, Jacó. Muitos homens fiéis, né, fizeram isso. Mashiach fez isso. É a Torá, né? Deus, ele retribui o mal com o bem. Olha só, as pessoas fazem mal o tempo todo para Deus, falam mal de Deus, falam que não existe, blasfemam o seu nome. E mesmo assim você vê ele, sol, chuva, comida. Ele está retribuindo o bem toda hora. Olha que maravilha que nosso Pai é. Isso é Torá, entende? E ele está falando isso, olha, se você for injustiçado, não se apresse a querer julgar essa pessoa que está te injustiçando, te causando mal. Porque no passado não. Quebrou o dedinho aqui de um cara, ó, vai lá e quebra o dele também. Meu dente foi quebrado, ela quebra o dele também. Tinha que ser assim por causa da dureza do coração. Eles não estavam preparados para a Torá escrita no coração ainda. Eles seguiam a Torá da pedra. A Torá da rigidez. A Torá da carta de divórcio. Nós, em Yeshua, nós recebemos a Torá do coração, a Torá escrita na nossa alma. A Torá que nos ensina a fazer o bem pelo próximo e perseverar em meio à aprovação. Então, olha só. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse aqui é o capítulo 43, versículo 43. Êxodo. Se encontrares o boi do teu inimigo ou seu jumento desarraigado, sem falta lhos reconduzirá. Ou seja, aqui ele está mostrando pra gente, né, esse princípio da Torá, olha, que Mashiach disse: você tem um inimigo, mas o boi dele está ali agarrado no meio da lama. Então o que você tem que fazer? Restitui o boi dele. Ajuda, ele é seu inimigo, mas ajuda. Essa questão, né, que odiarás o inimigo, isso aqui não é uma lei da Torá. A Torá não incentiva a odiar o inimigo. Inclusive, como vocês estão vendo aqui, né, em Êxodo, está falando para você fazer o bem para o inimigo. Tem outras passagens também, né, que falam sobre isso. Não vingarás nem guardarás contra os filhos do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Só que aí a interpretação dos judeus era problemática. Tá? Onde que Jesus Cristo tirou isso aqui? Não tem na Torá. Isso não é Torá. A Torá não incentiva a odiar o inimigo. A interpretação oral, sim. O que acontece? Não te vingarás nem guardarás contra os filhos do teu povo. Então eles entendiam que os filhos do teu povo eram os israelitas. O gentio não era filho de Israel. Então, os gentios, eles poderiam ter raiva do gentio. Poderiam guardar ressentimento do gentio, poderia vingar do gentio, poderia odiar o gentio. Mas os judeus, eles entendiam que não. Então, isso daqui, gente, eu custei entender, tá? Levou anos para me entender isso. Mas eu entendi. Não tem nenhuma parte na Torá que fala que você tem que odiar o inimigo. Eu cacei. Ouviste que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Já que ele está falando que foi dito, né, eu já logo associei que isso está na Torá, porque todas as outras referências que ele faz acima são da Torá. Só que essa referência, odiarás o teu inimigo, ela não se encontra na Torá. Você pode procurar aí também que você não vai achar. Veja aqui a referência que dá aqui o texto, ó. Levítico 19, 18, que é isso que nós estamos lendo. Não te vingarás nem guardarás contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eles se achavam na obrigação de amar o próximo, que eram os israelitas. Mas as pessoas que não eram israelitas, eles pensavam que eles não precisavam amar. Então eles podiam odiar. Então isso aqui, olha, que se foi dito, como nós estamos vendo aqui, não é uma questão que está na Torá. É uma questão de interpretação da Torá. Que vocês sabem que os judeus, eles tinham as interpretações particulares da Torá. Isso era ensinado, né?
Então Jesus está corrigindo um outro pensamento que surgiu da interpretação errônea de um texto. Não é isso que Deus está falando lá em Levítico. Ele está falando para amar todos, né? Aí Jesus corrige isso tudo, ó. Vamos ver aqui a correção. Eu vos digo, amai aos inimigos de vocês e orai pelos que vos perseguem. Tá vendo? Esse princípio aqui só dá para ser cumprido quando você segue aquele princípio lá de cima. Qual é o princípio lá de cima que nós acabamos de ver? Olho por olho, dente por dente. Você não pode mais seguir aquilo ali à risca. Porque se você seguir aquilo ali à risca, como os judeus faziam, não tem como você amar o inimigo. Porque o inimigo vai te fazer o mal. E quando ele te fazer o mal, você também vai querer que o mal se recaia sobre ele. E aí a Torá, né, de Mashiach, já está falando que a gente tem que amar o inimigo e orar por ele. Como que isso vai acontecer se você começar a querer exigir justiça? Por exemplo, uma pessoa vai lá e te rouba, né? Você quer exigir que ele pague aquilo que ele fez. Claro que ele tem que pagar, que é uma coisa que não é correta nem na lei dos homens, né? Mas você não pode desejar mal para aquela pessoa. Ah, tomara que morra, né? Tomara que seja baleado. Você não pode desejar mal para os outros. Entende? Ao contrário, amai os inimigos e orai por eles. Sofreu mal? Olhe pela pessoa, pai. Ajude aquela pessoa para ela acordar, para ela se tornar uma pessoa melhor, para ela sair dessa vida. Ora por ela. Por quê? Para que vos torneis filhos do Pai de vocês. Tá vendo que aquele processo de se tornar filho de Deus envolve vocês saberem amar os inimigos? Se você não consegue amar o inimigo, você não consegue se tornar filho de Deus. Os filhos de Deus, eles não odeiam os inimigos. Olha só como que Deus é. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Deus, ele não leva em conta, gente, o mal da pessoa o tempo todo, entendeu? Se Deus levasse. Se Deus levasse em conta a maldade das pessoas, quem seria nós? Não existia mais ninguém. Deus, ele consegue praticar coisas boas com pessoas más. O sol, a chuva. Ele dá para os bons e para os maus. Faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os coletores de impostos também o mesmo? Se saudardes ou cumprimentardes somente os irmãos de vocês, que fazeis demais? Não fazem os das nações, os goinhos, também o mesmo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Veja bem, pessoas. Aí você pensa assim, olha, eu amo meu inimigo, eu oro por ele. Só que você não fala com essa pessoa, não cumprimenta essa pessoa. E aí? E aí? Quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Quer ser filho de Deus? Eu sou filho de Deus. É mesmo? Você é filho de Deus, você tem mágoa. Tem gente que você não conversa, não fala com a pessoa. Anos. Quer seja por motivo religioso, quer seja por motivo pessoal. Isso não é bíblico, tá vendo? Isso não é bíblico. Se você só cumprimenta e fala com quem é seu amigo, que é seu irmão, o que você está fazendo demais? Não fazem também isso os cobradores de impostos, os pecadores? Quer ser perfeito? Seja igual ao Pai dos céus. O Pai dos céus não. O Pai dos céus, ele não faz o mal para as pessoas. Faz o bem. Mesmo quem merece o mal, ele faz o bem. Este é o estudo de Mateus, Matitiarra, capítulo 5. É muito interessante, muito bom. Daria para fazer, assim, horas e horas, né? Sobre o tema. São muitos temas. Mashiach, ele traz a Torá para nós de uma forma muito mais profunda do que está escrito. Daí vocês percebem que há
claramente, né, nesse estudo aqui, vocês vão perceber claramente que a própria Torá do Mashiach, ela é mais completa do que a Torá de Moisés, porque ela abrange desde o início da criação. A Torá do Mashiach leva em consideração tudo, a vontade do Pai. E ele vem para nos interpretar a Torá da forma correta. A forma que o Pai queria que nós interpretássemos. Mas por causa da dureza do coração, algumas coisas foram permitidas, outras coisas foram cobradas. Mas hoje em dia, por causa do amor e da graça de Cristo Mashiach, Yeshua, nós temos a Torá em nosso coração. E algumas coisas mudaram, tá bom? Espero que esse estudo sirva para você de alegria e de encorajamento. Eu não sei se vocês gostaram do estudo, né? Se vocês não gostaram. Espero que tenham gostado, tá? São coisas realmente complicadas de falar, principalmente com relação a divórcio, casamento, né? Mas também a gente não pode deixar de falar, porque está aqui escrito na lei, né? Na lei da Torá, na lei do Mashiach. E ele reavivou o assunto, ele reestruturou o assunto. Então não tem como a gente fugir, né, dessa explicação. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Mashiach Yeshua seja com cada um de vocês.